Sempre que você estiver tentando decidir sobre um avião, pode ser útil saber com quantos passageiros você realmente viajará regularmente. Sozinho, com parceiro ou tripulação, há vários tipos de aviões que você pode escolher, e vamos explicar todos eles hoje. Se você está procurando algo para uma viagem curta e sem pressa, minha escolha seria o Cessna 152. A Cessna fabricou esses aviões entre 1977 e 1985. Se algum avião pode ser considerado econômico, o Cessna 152 provavelmente entra nessa categoria. E, pelos padrões atuais, ainda tem desempenho e manuseio bastante respeitáveis. Você tem um motor Lycoming, o 235 de 110 cavalos de potência sob o capô, que te leva a 100 nós por mais de 400 milhas náuticas. Cada asa tem tanques de 13 galões de combustível, o que não é muito, mas é suficiente. No entanto, o C-152 pode ser difícil de pilotar com vento cruzado. Pilotos também precisam evitar excesso de peso e mau balanceamento da aeronave. O 162, por outro lado, é um dos aviões de asa alta de dois lugares mais modernos do mercado atualmente, também fora de produção como o 152. Tem espaço para duas pessoas em assentos lado a lado, um pouco mais largos. A carga útil é de 222 quilos. Um único piloto pode levar todo o seu equipamento, mesmo que o 162 prefira estar mais leve e seja mais fácil de controlar com menos peso. Apesar de ser mais leve e um pouco difícil de controlar com vento e turbulência, proprietários consideram o avião muito agradável e esportivo de voar. Esse peso menor também melhora muito a decolagem e subida em relação a um 150 com o mesmo motor. A corrida de decolagem agora é 195 metros, 29 metros mais curta. Proprietários relatam cerca de 91 metros ao voar sozinhos. Ao nível do mar, a razão de subida é de 268 metros por minuto, melhor do que o recorde anterior do 152. Isso permite uma subida curta em pistas pequenas com obstáculos como prédios ou torres no final. Uma rápida subida permite que a aeronave utilize aeroportos menores e suas comodidades. A velocidade de cruzeiro também é melhorada, com uma configuração de 75% de potência resultando em 111 nós a 4.000 pés. O Cessna 172 provavelmente foi o primeiro avião particular que você viu, sendo a principal aeronave de treinamento de muitos pilotos. Se existe um avião que ainda faz algum sentido econômico possuir e voar, provavelmente é o 172. Embora seja uma célula antiga que não chama a atenção em nenhum pátio, o Skyhawk entrega o suficiente pelo que custa manter. Quem compra o 172 geralmente é honesto sobre as qualidades e limitações do avião. A maioria considera o 172 um avião para 2 a 3 pessoas com espaço para bagagem e desempenho e alcance aceitáveis. O consumo de combustível é de cerca de 8 galões por hora, um pouco mais nos modelos 172 mais novos, especialmente o SP. 100 nós é uma boa velocidade para planejamento IFR. Carregar um 172 exige certa atenção, mas ele é relativamente generoso na faixa de CG e, independentemente da carga, há poucas reclamações sobre as qualidades de manuseio. As forças de arfagem são maiores entre os 3 eixos, mas controlar bem a velocidade minimiza isso. Se bem pilotado, o 172 lida com ventos cruzados fortes. Mal pilotado, tem alto índice de acidentes em pousos. O Cessna 177 Cardinal é para pilotos que querem algo mais rápido, mas ainda dentro da faixa do 172. Para começar, o 177 não voa, nem se comporta como o 172, é um avião completamente diferente. A asa cantilever com fluxo laminar garante ótima visibilidade. Ao contrário de subir numa caminhonete, entrar no Cardinal é como deslizar em um sedã. As portas são largas, o que é ótimo. O Cardinal original fracassou. Com baixo desempenho e problemas aerodinâmicos, os Cardinals posteriores superaram os originais. Se você gosta dos Cardinals, recomendo os modelos com trem de pouso fixo. O desempenho é adequado aos padrões dos anos 70 para um avião de 180 hp. Mas as velocidades de cruzeiro variam de 120 a 130 nós, enquanto o 177 de 150 cavalos de potência tem velocidade publicada de 115 nós. Esses números ficam abaixo dos 139 nós do Grumman Tiger, estão mais ou menos no mesmo nível do Cherokee 180 e são melhores do que o lento Beech Sundowner. Projetos de nova geração, como o Diamond Star e Cirrus SR-20, que são aviões de 4 lugares com trem fixo, se saem melhor. Por que escolher ele? É um Cessna fazendo o que Cessna faz.
a capacidade de carga fica na faixa de 385 a 430 kg, dependendo do equipamento instalado. Isso é um pouco menos que o Cherokee 180 ou o Grumman Tiger, mas talvez não justifique descartar um deles só pela capacidade de carga. Com carga útil de 410 kg e tanques de 185 litros, o Cardinal tem cerca de 270 kg para pessoas e bagagens com os tanques cheios. Isso dá para 3 pessoas no padrão da FAA. Bem, um pouco menos se o padrão passar a ser 88 kg por pessoa e 41 kg de bagagem. Levando 4 adultos e 45 kg de bagagem, você terá só cerca de 75 litros de combustível, o que mal permite voar com segurança. As limitações de peso fazem do Cardinal basicamente um avião para 3 passageiros, ou no máximo 2 adultos e 2 crianças, não 4 pessoas grandes. Com tanques cheios, o Cardinal tem alcance razoável, mas não excepcional. Os 49 galões utilizáveis e o consumo típico de 9 a 10 galões por hora permitem que o Cardinal voe por 4 horas com reservas e percorra mais de 800 quilômetros. Os 60 galões disponíveis nos modelos após 1973 aumentam a autonomia em 1 hora e o alcance em 240 km à custa de 30 kg de carga útil. Pulando o 182 porque você já está cansado de asas altas e, se pode pagar um modelo recente, pode pagar pelo TTX. Ninguém pode culpar o TTX por sua leve crise de identidade. Ele também se parece muito com o SR-22 que o supera no mercado por mais de 10-1. O TTX começou sua vida como Columbia. Esta era uma aeronave certificada da Lance Air, cujos hot rods de fibra de vidro atingiam mais de 300 nós com potência similar e asas do tamanho de pranchas de bodyboard. O Columbia aproveitou essa experiência, porém o TTX era um projeto novo. Os resultados foram impressionantes. Excelente controle em baixa velocidade, com stall a 59 nós e ultrapassando 200 nós em altitude. O TTX usa um motor Continental TSO 550C de 310 cavalos de potência, com uma hélice Macaulay de 3 pás de velocidade constante na frente. Mesmo com trem de pouso fixo, o TTX é o monomotor a pistão de 4 lugares certificado mais rápido do mundo. Embora tenha sido claramente projetado como uma máquina séria para viagens, ele realmente tem um comportamento em voo extremamente refinado. O campo de visão é bom nas curvas e durante o voo, e a alta carga alar garante voo estável e confortável em turbulência. O TTX oferece cerca de 450 kg de carga útil para você aproveitar, dos quais 278 kg podem ser de combustível. É possível fazer voo curto com 4 adultos grandes ou voo longo com 2 pessoas e algumas malas. O alcance econômico ultrapassa 2.200 milhas náuticas, mas 1.600 é mais realista com alta potência, voando a 435 nós em cruzeiro lean off-peak e 45 minutos de reserva. A distância de decolagem é de 580 metros, e a distância de pouso é de 805 metros. A taxa máxima de subida é de 427 pés por minuto, enquanto a velocidade de stall é de 59 nós. Aviões retráteis de 6 lugares oferecem uma boa combinação das características que pilotos que precisam viajar e transportar mais de 2 pessoas geralmente procuram: boa autonomia, flexibilidade de carga e uma velocidade de cruzeiro adequada. Quem busca um avião para a família geralmente se assusta com o Bonanza pelo alto preço e peças caras, e com o Lance ou Saratoga pelas velocidades de cruzeiro menores. Muitas vezes, a solução vencedora é o Cessna 210 Centurion. O 210 tem desempenho decente e é uma das melhores plataformas IFR disponíveis. Ajustado, ele segue sua direção. A velocidade é o grande destaque do 210. Na prática, as velocidades de cruzeiro ficam entre 160 e 170 nós, com taxas de subida de cerca de 750 pés por minuto a 120 nós, até a altitude de cruzeiro, proporcionando melhor velocidade e refrigeração. Com uma capacidade de carga IFR de cerca de 440 kg após abastecer completamente, um modelo mais recente do 210 pode transportar a incrível carga de 5 adultos com cerca de 10 kg de bagagem cada um. Nenhum outro monomotor chega perto disso, exceto o Piper Saratoga, que ainda fica cerca de 14 kg abaixo. Os Centurions possuem um envelope de centro de gravidade muito amplo, suportando extremos de carga inviáveis para outros modelos da categoria. Quando carga máxima e velocidade importam, o 210 se destaca. Embora a maioria dos Cessnas tenha uma excelente reputação para operações em pistas curtas, o 210 não se destaca nessa categoria em comparação com seus concorrentes.
A distância mínima para ultrapassar um obstáculo de 50 pés é pouco mais de 600 metros. Apesar do ótimo desempenho do 210, alguns pilotos não levariam a família em um monomotor, principalmente sobre montanhas ou grandes corpos d'água, o que nos leva aos bimotores para a viagem. O respeitável 310 é uma escolha lógica para quem deseja entrar no mundo dos bimotores a pistão. Apesar de algumas peculiaridades, é espaçoso, estável e atinge velocidades de cruzeiro acima de 200 milhas por hora. Antes de considerar qualquer versão do 310, o comprador precisa saber que o avião é complicado, principalmente na manutenção, e ainda mais se não foi bem cuidado. Pode ser um avião difícil de pilotar, especialmente para pilotos sem treinamento adequado. Quando manutenção e proficiência se unem, o 310 é um dos bimotores leves mais gratificantes de ter. Os primeiros modelos apresentam cruzeiro em alta velocidade na faixa de 175 nós, enquanto os mais recentes chegam a cerca de 190. Os modelos turboalimentados podem atingir 225 nós no cruzeiro máximo, mas o consumo de combustível será impressionante. Potência reduzida atinge 175 nós nos modelos mais novos sem turbo. Nos primeiros modelos até o 310G, o espaço para bagagem é mediano, exigindo guardar itens sob, entre os assentos ou nos joelhos dos passageiros. A partir da cabine alongada do 310H de 1963, mais espaço para bagagem foi disponibilizado. Os compartimentos nas asas, instalados de fábrica a partir do 310i ou posteriormente, podem ajudar, assim como os compartimentos de bagagem no nariz do 310R, peso e balanceamento devem ser monitorados de perto. Se você conseguir manter a manutenção em dia, um 340 atende a uma ampla variedade de missões. Conforto e desempenho são destaques. Os Cessna 340 são valorizados por serem aviões para todo o tempo. É um avião de alta altitude, com um teto de serviço de quase 30 mil pés, mas a maioria dos proprietários opera sabiamente entre 18 mil e 25 mil pés, onde se pode esperar que o avião voe entre 190 e 205 nós, verdadeiro, consumindo cerca de 30 galões por hora, a 65% de potência, e de 200 a 270 nós, com 32 a 34 galões por hora, usando 75% de potência. A razão de subida ao nível do mar é respeitável, com 1.650 pés por minuto, mas o desempenho de subida diminui acima de 20 mil pés para lentos, 300 a 400 pés por minuto, na faixa dos 25 mil pés. O melhor de tudo é que o 340 se sai bem em cenários de emergência. A razão de subida com um motor só é de 315 pés por minuto. A velocidade mínima de controle com o motor só é de 82 nós. As velocidades de stall são 79 nós limpo e 71 nós em configuração de pouso. Os bimotores grandes da Cessna são conhecidos pelo conforto e facilidade de pilotagem, e o 340 segue esse padrão, apesar de ter alguns defeitos. O avião é rápido devido à fuselagem aerodinâmica, e como os flaps e o trem de pouso operam em baixas velocidades, pode ser difícil descer e reduzir a velocidade simultaneamente. Entrar no avião por uma porta luxuosa com escada embutida passa a sensação de aeronave grande. Mas, para os pilotos, essa sensação passa rápido quando eles precisam se espremer por uma abertura estreita de cerca de 18 centímetros para chegar aos seus assentos. A cabine é confortável na frente após se sentar. A cabine do 340 tem 118 centímetros de largura e 124 centímetros de altura, mais ou menos o mesmo tamanho de uma Aerostar, e 11 centímetros mais larga do que uma P. Barons. Pilotos que migram para aviões bimotor frequentemente ignoram o 337 Skymaster. Talvez isso ocorra porque o avião tem um design único e incomum. O 337 Skymaster não é o bimotor mais popular já comercializado, mas se saiu muito bem e alcançou seu objetivo principal, eliminar o empuxo assimétrico e simplificar o trabalho do piloto em caso de pane em um dos motores. Os Skymasters não são incrivelmente rápidos, mas também não são lentos. Modelos turboalimentados vão bem na faixa dos 15 a 19 mil pés, enquanto os normalmente aspirados alcançam 155 a 165 nós reais, variando conforme altitude e consumo de combustível. Os modelos turboalimentados e pressurizados voam muito bem, chegando a 190 a 200 nós, a 20 mil pés, sua altitude máxima certificada. Em altitudes médias, 170 a 180 nós é típico para os modelos turbo, o que não é nada mal.
Como os Skymasters têm motores de 6 cilindros de deslocamento relativamente pequeno, o consumo de combustível tende a ser razoável, variando de 15 a 22 galões por hora no total, sendo 19 a 20 galões por hora típico para um cruzeiro de 150 a 160 nós. Um Twin Comanche atinge velocidade similar com 100 CV a menos e bem menos combustível. O Skymaster não é eficiente, a não ser em comparação com bimotores maiores e mais rápidos. Na prática, as cargas úteis são cerca de 680 kg, várias centenas a mais que um Twin Comanche. O tanque padrão é de 352 litros, deixando mais de 410 kg para carga útil, suficiente para 4 passageiros e bagagens. No entanto, o combustível padrão só é suficiente se você reduzir a potência, oferecendo pouco mais de 3 horas com reservas IFR em cruzeiro rápido. Em voos normais, o Skymaster tem a pilotagem típica da Cessna, pesado no manche e com ailerons razoavelmente responsivos. O aspecto mais notável da pilotagem do Skymaster, na verdade, toda a razão da existência do avião, aparece quando um motor falha. Ao contrário dos bimotores convencionais, que após falha de motor podem guinar, inclinar, estolar e entrar em parafuso, o Skymaster segue voando em linha reta. Um piloto despreparado ou sem prática pode demorar o quanto quiser para identificar e embandeirar a hélice do motor falho, sem se preocupar em perder o controle. E agora, para encerrar, finalmente vamos falar sobre os jatos executivos. O Mustang é o menor do Citation, com apenas 12,37 metros de comprimento, uma envergadura de 13,16 metros e uma altura de 4,08 metros. Pilotos costumam se impressionar com a pilotagem manual agradável dessa aeronave. O jato voa sozinho com o trim ajustado e seus controles equilibram leveza e suavidade. Pilotos com experiência em aeronaves Cessna mais pesadas, como a 182 ou a série Caravan, vão se sentir em casa. Seu peso máximo de decolagem é de 3.921 kg, com peso vazio de 2.540 kg, proporcionando uma carga útil de 1.420 kg. O Cessna Citation Mustang pode atingir até 420 nós, embora sua velocidade de cruzeiro prática seja de 340 nós. Este jato pode voar até 1.167 milhas náuticas, com 100 milhas náuticas de reserva para aeroporto alternativo, e possui uma razão inicial de empuxo, peso de 0,337. O teto operacional da aeronave é de 41 mil pés, com a melhor razão de subida de 3.010 pés por minuto. O stall ocorre de forma suave e previsível. Nariz alto, potência reduzida e manche atrás causam leve queda do nariz. Sem vícios ou necessidade de recuperação, apenas aliviar o manche e nivelar a aeronave. Esse desempenho vale para stall limpo e sujo, com velocidades de 85 e 72 nós respectivamente. Os geradores de vórtice na borda de ataque dão ao piloto uma vibração suave e perceptível antes de atingir essas velocidades, avisando para aliviar o manche e avançar as manetes. A controlabilidade segue boa até as velocidades de stall. O Cessna Citation Mustang tem como diferencial um trem de pouso sem limite de velocidade, podendo ser usado como freio aerodinâmico extra. Não mencionamos todos os jatos da Cessna, mas resumindo, meu Citation favorito é o CJ4. Qual é o seu avião Cessna favorito? Me conte nos comentários.